você. Vamos para a aula hoje de língua portuguesa. Vamos falar sobre verbo. Eu sou a professora Gisele Manhães. Estou aqui para te ensinar um pouco sobre verbo. Bom, na aula de hoje, o tema parece ser assustador para alguns, para outros não. O que seria de nós sem os verbos da língua portuguesa, não é verdade? E o que seria verbo? Vamos para os slides. Constitui uma classe gramatical. São responsáveis por expressar uma ação, um estado, um desejo, ou um acontecimento, ou até um fenômeno natural. Por isso, essa classe é fundamental à nossa comunicação. É impossível você escrever, você conversar sem usar os verbos, porque eles estão bem presentes no nosso dia a dia. E nós, na língua portuguesa, temos 3 modos verbais. Claro, nós temos o modo, vem comigo, indicativo, ações verbais tidas como reais ou verossímeis. Modo subjuntivo, ações verbais consideradas suposições ou hipóteses. E o modo imperativo, pedidos, ordens ou sugestões a outras pessoas. Lembrando que na aula de hoje falaremos de qual modo verbal? O modo indicativo. Claro que nós temos 3, mas vou enfatizar na aula de hoje apenas o modo indicativo, que é um modo verbal que indica um fato certo, que não é duvidoso, um fato preciso, que talvez tenha acontecido, acontece hoje ou vai acontecer. Então, o modo indicativo pode estar no passado, no presente ou no futuro, sempre indicando um fato certo. Por quê? Porque quando indica um fato duvidoso, hipotético, eu já tenho outro modo verbal. E quando dá ideia de uma ordem, um conselho e um pedido, eu também tenho outro modo verbal. Mas vamos para o modo indicativo. É um dos 3 modos verbais. É usado para apontar ações tidas como reais ou verossímeis, certas de terem ocorrido no passado ou ocorrerem no presente ou no futuro. Vou agora, para cada slide, falar de um tempo, porque no modo indicativo nós temos 6 tempos verbais, que é o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. E temos também o futuro do presente e o futuro do pretérito. Para cada slide veremos um tempo verbal. Para iniciarmos, vamos falar daquilo que ocorre agora. Agora é o momento que se fala, que é o presente. E tenho aqui 3 conjugações diferentes. Você pode dar uma olhada no slide e observar que, claro, coloquei os pronomes do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas e a conjugação após. Eu falo, tu falas, ele fala, falamos, falais, falam. E coloquei do verbo bater e o verbo partir. E você pode observar que as desinências são parecidas. Então eu coloquei 3 conjugações, lembrando que o tempo presente indica ações que ocorrem no momento do enunciado, do momento em que se fala. Tudo bem? O bom dessa aula é quando a gente pega uma agenda e anota as dicas, porque assim fica melhor para a gente guardar. Tem o pretérito perfeito. O pretérito perfeito indica uma ação, claro que está no passado, né? Então indica ações que ocorreram e foram finalizadas em momento anterior ao do que se fala. Então é uma ação no passado. E aí estamos aqui com os verbos. O verbo falar seria um dos exemplos. Falei, olha, falaste, eu falei, tu falaste, ele falou, falamos, falastes, falaram. Observe que a desinência, que aparece até no tu, o STR, né? A desinência se repete em outras formas verbais, no verbo bater, no verbo partir. Então, eu coloquei 3 exemplos. Vejamos o verbo partir, por exemplo. Eu parti, tu partiste, ele partiu, partimos.
Partistes, partiram. Então, eu tenho certeza que você que está aí, aquele que eu não conjugar está no slide para você anotar e aprender cada vez mais. E o pretérito imperfeito? Se é pretérito, já indica uma ação que já ocorreu. Tudo bem? Então, o pretérito imperfeito é um pouco diferente do pretérito. O imperfeito, que é o que eu vou ver agora, é um pouco diferente do pretérito perfeito. Detalhes. Por quê, professora? Porque indicações que ocorriam e que foram interrompidas em momento anterior ao do enunciado. Como assim, professora? Eu te darei o exemplo conjugando. Olha, hoje eu falava, tu falavas, ele falava, falávamos, faláveis, falavam. Observa que dá para observar que o verbo falar, que é da primeira conjugação, quando eu vou conjugar, as desinências indicam passado, porém não são iguais para o verbo bater e partir. Mas o verbo bater e partir, mesmo com a conjunção diferente, a desinência, perdão, diferente, você entende que está no pretérito perfeito, que é o caso de bater. Eu batia, tu batias. Enquanto a desinência do falar é uma, do bater é outra, mas ambas pretérito imperfeito. Batia, batias, batia, batíamos, eis, batiam. E aqui o verbo partir, que dá para olhar no slide. Tá vendo como é que é? Verbo não é tão complicado assim, basta a gente prestar atenção. E o pretérito mais que perfeito também indica algo no passado. Mas como assim, professora? Vamos estudar indicações que ocorreram em momento anterior a outro momento anterior ao enunciado. Professora, me confundi. Não, você não vai se confundir porque eu vou ler com você e você vai conseguir entender. Continuando a leitura, em outras palavras, é o passado do próprio passado. Deu para entender? Vamos conjugar? Olha como é que esse se conjuga. Eu falara, tu falaras, ele falara. Olha, nós faláramos, vós falareis, eles falaram. Vamos pegar o bater, batera, bateras, batera, bateramos, batereis, bateram. Não se esqueça dos acentos, tá? E o verbo partir também, que está aqui, partira, partiras, partira, partiramos, partireis, partiram. E aí, agora, vamos ver o futuro do presente. Então, estamos falando de 6 tempos verbais do modo indicativo. Esse é o quinto. E o futuro do presente? Não tem nada a ver com os anteriores, né? Porque os anteriores revelam um fato passado. Mas agora, no futuro, algo que ainda vai acontecer. Então, futuro do presente, indicações que ocorrerão em momento posterior ao do enunciado, algo que ainda vai acontecer. Usamos sempre, né? Eu falarei, tu falarás, ele falará, nós falaremos, vós falareis e eles falarão. Baterei, baterás, baterá, bateremos, batereis, baterão. E o partir, professora? Partir, né? Você vê que eu coloquei o verbo falar de primeira conjugação, bater segunda e partir terceira. Eu partirei, tu partirás, ele partirá, nós partiremos, vós partireis, eles partirão. Observe que o futuro do presente é o tempo verbal, onde a terceira pessoa do plural não termina em AM, termina em ão, a, tio e ó. Cuidado para você não fazer uma confusão na hora da escrita. O futuro do presente, a terceira pessoa do plural, eles ou elas falarão, cantarão, brincarão, sempre com a, tio, ó, nunca com AM, tudo bem? Só não pode fazer confusão, né? E finalizando os tempos verbais com o sexto tempo verbal, o futuro do pretérito. Ui, professora, futuro, algo vai acontecer, pretérito da ideia de passado, é isso mesmo? É parecido com isso. Futuro do pretérito, olhando o slide, indicações
que ocorreriam, em momento posterior ao do enunciado, mas que provavelmente não ocorrerão mais. Isso mesmo que você ouviu, provavelmente não ocorrerão mais. Que ações são essas, professora? Bom, vamos pegar o verbo falar, que é o que eu trouxe para você. Eu falaria aquele segredo. Não vai falar mais não, professora? Não vou falar mais não. Então, olha só, não vai ocorrer mais. Tá vendo? Falaria. Olha, eu cantaria. Poxa. Eu bateria. Mas vamos conjugar? Para não ficar tão vago o meu exemplo. Eu falaria, tu falarias, falaria, falaríamos, falaríeis, falariam. Eu bateria, baterias, bateria, bateríamos, bateríeis, bateriam, partiria, partirias, partiria, partiríamos, partiris, partiriam. Então hoje, o que nós vimos na aula de hoje, língua portuguesa? Vamos voltar rapidinho. Nós vimos que na língua portuguesa existe 3 modos verbais. Então falamos sobre verbo, mas citei para vocês os 3 modos verbais, que é o modo indicativo, subjuntivo, imperativo, e a aula foi especificamente sobre o modo indicativo, que é um fato certo, ou já aconteceu, ou acontece agora, ou acontecerá. Um fato preciso, certo? Não que passe alguma dúvida. E então, dentro do modo indicativo, falamos sobre 6 tempos verbais: presente, pretérito perfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. A aula de hoje foi especificamente sobre verbo, uma das classes gramaticais da língua portuguesa. Então, ficamos com a aula de hoje. Eu espero que você tenha aprendido e tenha gostado. Creio que você também anotou todas as dicas de língua portuguesa. Ficamos por aqui com mais uma aula de língua portuguesa.